Deputado, o senhor pode, por gentileza, explicar para a gente qual a importância dessa comissão e qual é o seu papel como relator? Porque a gente ouve muito, relator disso, relator aquilo, mas a gente não sabe a real importância de um relator. Boa pergunta. Eu acho que, até em decorrência da CPI do Covid, está todo mundo prestando atenção nos relatores, né? Lá no CPI do Covid, nós temos o Renan Calheiros de relator, e na comissão especial da PEC do voto impresso, então eu fui escolhido como relator. Então, veja, a importância desse tema, eu tenho dito que é o seguinte, e nós precisamos discutir dentro desse aspecto. Quando nós falamos de voto impresso ou voto auditável, na verdade nós estamos falando de democracia, nós estamos falando de soberania popular, nós estamos falando da criação de instrumentos para que a soberania popular seja de fato efetivada, seja respeitada. Nós estamos falando, portanto, no final das contas, de fortalecimento das nossas instituições democráticas. É sob esse aspecto, sob esse enfoque, que eu tenho dito que é a importância da comissão especial da PEC 135 de 2019, de autoria da nossa amiga Bia Kicis, que é a PEC do voto auditável. Foi votado na CCJ em 2019, o ex-presidente da Câmara, o Nhonho, deveria ter criado a comissão especial à época, em 2019, não o fez, desrespeitando o regimento interno da Câmara, mas o fato é que o presidente Arthur Lira, então, finalmente criou a comissão especial e nós vamos nos debruçar mais uma vez sobre esse assunto. Quando eu digo mais uma vez, é porque o Congresso brasileiro já se debruçou, já discutiu, já votou algumas outras vezes a questão do voto impresso, a questão do voto auditável. É uma pauta apartidária, suprapartidária, parlamentares de diversos espectros políticos, de diversos partidos políticos, se manifestaram favorável ao longo da história recente do nosso país. Cito como exemplos o ex-senador do Paraná, meu estado, Roberto Requião, que é de esquerda e é favorável ao voto impresso. Essa semana mesmo, o PDT, respeitando e honrando a bandeira de Brizola, que sempre defendia o voto impresso, fechou questão em prol da PEC 135, o PSB, mesma coisa. Então, veja, é uma pauta, como disse, suprapartidária, é uma pauta da democracia brasileira. E o meu papel como relator vai ser o seguinte: em primeiro lugar, ouvir todas as opiniões, todas as posições, ouvir as críticas daqueles que são contra, ouvir as dúvidas daqueles que não têm certeza da importância desse projeto, ouvir as diversas opiniões diferentes e formar, Camila, um texto que seja um consenso entre todos os partidos políticos, deputados, senadores, uma vez que se trata, mais uma vez repito, de uma discussão sobre a democracia brasileira. Não é A contra B, não é B contra A. É a democracia brasileira que está em jogo e é isso que nós vamos fazer. Deputado, nós temos aí o ministro Barroso, ele que está, não sei, receoso com o voto impresso, porque não sei, não me arrisco a analisar os pensamentos do Barroso, mas ele afirmou que caso o voto impresso seja aprovado, vai trazer caos e judicialização do Brasil e que em 25 anos de urna eletrônica nunca houve uma fraude. E quem garante isso? Ele mesmo, né? O próprio Barroso garante isso, a garantia sui Joy. Como você vê isso? Por que vai trazer caos e judicialização? Bom, então vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria dizer o seguinte: eu convidarei como relator o ministro Luiz Roberto Barroso para comparecer à comissão e explicar para todos nós os seus pontos de dúvida, os seus pontos de crítica, para que a gente possa avançar na discussão dessa matéria. Porque aquilo que tem sido dito não é verdade. O que tem algumas pessoas, dentre elas o próprio ministro Luiz Roberto Barroso, tem afirmado que as pessoas sairiam com a urna, sairiam com a cédula da votação, isso não procede. Não é isso que está previsto na PEC.
a pessoa sequer teria contato físico com a cédula que seria impressa pela urna. O contato seria apenas visual. A pessoa, o eleitor, visualizaria que aquilo que foi impresso corresponde àquilo que ele digitou na urna. Se correspondesse, se estivesse tudo ok, a cédula cai, então, numa outra urna lacrada, que, portanto, o eleitor não sai da sala de votação com a cédula contando ali para quem que ele votou ou deixou de votar. Né? Então, é preciso que a gente desmistifique alguns pontos que algumas pessoas têm colocado, e o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, será convidado para participar, para conversar, para dialogar inclusive com a autora da PEC, a nossa amiga Toda Bia Kicis, de modo que a gente avance na discussão dessa matéria. Agora, repito, é necessário desmistificar algumas notícias falsas que estão sendo veiculadas por alguns veículos de comunicação. A primeira delas é essa que eu disse, que as pessoas sairiam com a cédula, o que é mentira. O segundo ponto que tem sido colocado é sobre essa questão de que vai gerar muito caos e judicialização. Nós ouviremos todas as pessoas envolvidas, mas eu particularmente discordo dessa afirmação, porque nós não podemos dizer que vai gerar caos e judicialização em instrumentos que estão para fortalecer a nossa democracia. Tudo aquilo que vier para fortalecer a democracia brasileira, o Congresso tem o dever de se debruçar e de votar, e não é possível que a gente fale de caos e de judicialização de instrumentos que são para fortalecer as instituições democráticas brasileiras. Eu me lembro até quando as pessoas, muitas delas, colocam ali naquela discussão sobre eleição a cada 4 anos ou a cada 2 anos, né, um dos argumentos que algumas pessoas utilizavam era o seguinte: olha, a gente não pode falar de custos da eleição, nós temos que falar de investimento, porque nós estamos falando da democracia brasileira. E o mesmo argumento serve para agora. Né? Nós não podemos falar que isso geraria caos e judicialização. Basta nós trabalharmos num texto que reduza a judicialização. E mesmo que haja judicialização, a justiça eleitoral serve para isso, meu Deus. A justiça eleitoral serve para analisar esses casos. O que nós não podemos deixar de avançar é na impossibilidade de auditoria dos votos, o que é algo que, inclusive, a OEA, há 15 dias atrás, aproximadamente, disse que é uma falha do sistema eleitoral brasileiro. Nós temos um sistema que ele não é auditável. Então, quando o ministro Luiz Roberto Barroso ou qualquer outra pessoa diz que, olha, não há provas de que há fraude, né, o raciocínio inverso também é verdadeiro. Tampouco há provas de que não há fraude. E isso acontece justamente porque as urnas são inauditáveis. Então, qualquer democracia saudável do mundo possui instrumentos para que o voto seja auditado. Então, o que eu tenho colocado, Camila, é o seguinte: a PEC da Bia, a PEC 135 de 2019, que é essa da Comissão Especial que eu sou relator, propõe um instrumento para que a urna e o voto seja auditável. Nós temos outros instrumentos e a Comissão Especial vai se debruçar sobre todos os instrumentos que as principais democracias no mundo aplicam, para vermos aquilo que efetivamente pode ser aplicado no nosso país. O que nós não podemos deixar de fazer é de discutir e de avançar nesse ponto específico, que é a necessidade de auditoria das urnas e do voto. Deputado, uma coisa que nos causa estranheza, chama atenção, enfim, é o Barroso atacar o voto impresso auditável, mas começar a defender voto pelo celular. Qual é a lógica disso? Quer dizer que pelo celular eu vou votar dentro da minha casa, por exemplo, com o cara que me vendeu o voto. Faz de conta que eu vendi o voto. O cara vai ter como saber se eu votei nele ou não. Eu printo a tela para mandar para o cara. Como é que ele defende uma coisa e ataca outra? Essa questão de celular é algo muito interessante, porque o Rodrigo Maia, no finalzinho do mandato dele,
como presidente da Câmara dos Deputados, ele quis e tentou dar um golpe e tentou, portanto, fazer com que a eleição de presidente da Câmara acontecesse pelo celular, por sessão virtual. E o que os corredores da Câmara diziam naquele momento? Era que o Rodrigo Maia tentava fazer era com um objetivo. Qual era esse objetivo do Rodrigo Maia? Fazer com que os caciques partidários, os líderes partidários, reunissem toda a sua bancada dentro de suas lideranças. Todos os deputados vão votar agora à minha frente. Deixa eu ver. Vota fulano, vota ciclano, vota Beltrano. Então, veja, se os corredores da Câmara dos Deputados diziam que isso aconteceria dentro da Câmara dos Deputados, imagina nos rincões do nosso país, caso esse modelo de voto fosse implementado. Agora, o fato é um só. As discussões sobre o modelo do voto, se é impresso, se não é, se é eletrônico com o impresso, se o software utilizado tem que ser uma espécie de blockchain, como as criptomoedas utilizam, como vários países já estão discutindo modernamente, atualmente. Ou seja, esses vários modelos que são debatidos têm que ser debatidos pelo parlamento. É isso que eu tenho defendido. É o parlamento brasileiro, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal que tem que se debruçar sobre esse assunto. Não são pessoas não eleitas. É claro que a Justiça Eleitoral tem um papel fundamental, porque é a Justiça Eleitoral que coordena o trabalho das eleições. Portanto, tem que auxiliar o parlamento, e não o contrário. E não o parlamento subsidiar a Justiça Eleitoral para que a Justiça Eleitoral decida. Não. A Justiça Eleitoral tem que subsidiar o parlamento para que o parlamento decida. E aquilo que o parlamento decidir tem que ser respeitado pela Justiça Eleitoral. E é isso que nós esperamos quando a gente fala sobre essa questão do voto auditável e da PEC 135. Nós esperamos, o parlamento brasileiro espera, eu, como relator, espero que a gente consiga trabalhar em parceria com o STF, com o TSE, e que respeitem a decisão soberana do parlamento brasileiro. Deputado, uma coisa que o Barroso não explica, e eu gostaria de ver, de saber a sua visão sobre esse silêncio, né? Essa não explicação do Barroso, é que se as urnas são tão seguras e há 25 anos não há fraude, qual é o problema que ela seja auditável, então? O que ele tem medo que seja descoberto aí? Pois é, ele, ministro Luiz Roberto Barroso, e as pessoas que são contra, alegam basicamente, em primeiro lugar, a questão dos custos, que um sistema desse seria muito caro. Isso é uma falácia, não pode prosperar. É aquilo que a gente estava falando agora há pouco, que não é possível a gente usar esse raciocínio de gasto quando nós estamos falando da democracia brasileira. Quando a gente fala de democracia, não é gasto, é investimento. Então, é importante pontuar isso de início. Um outro argumento que utilizam é o seguinte: olha, vai haver muita judicialização. Isso também é uma falácia. Veja, em qualquer democracia saudável, madura do mundo, o perdedor possui o direito de recorrer. O perdedor possui o direito que a gente chama da recontagem dos votos. Isso é básico. Em qualquer democracia, isso acontece. Nos Estados Unidos, o pessoal, em alguns estados, fazendo recontagem até hoje da eleição do Donald Trump contra o Biden. Então, a recontagem, ou seja, essa judicialização posterior à eleição, quando há provas suficientes de que possa haver fraude, isso é algo que a Justiça Eleitoral brasileira tem que se adaptar, porque é assim que funciona no resto do mundo. Agora, o que nós, como comissão especial, podemos fazer é mitigar excesso de judicialização. O que eu quero dizer com isso? Conversando com um parlamentar hoje, quando eu estava lá em Brasília cedo, ele disse para mim o seguinte, ele me deu uma sugestão, falou: olha, Felipe, o que nós poderíamos fazer é o seguinte, a apuração das urnas eletrônicas acabam, e tão logo acabam, ou então, no mesmo momento que se inicia a apuração das urnas eletrônicas, já se inicia, no mesmo instante, a apuração das cédulas físicas, de modo que não precisa alguém depois entrar na justiça para pedir recontagem.
já faz as duas contagens de uma vez só. Claro que a eletrônica vai ser aí mais rápida, mas pelo menos não vai precisar judicializar essa situação do pedido de recontagem. Então, são hipóteses, são situações, são teses que estão sendo colocadas por vários parlamentares e que nós vamos construir algo que seja viável para todo mundo, em especial para a democracia do nosso país. Eu vou pedir para a produção subir aqui uma matéria da Gazeta do Povo. Carla Zambelli pede que Barroso esclareça gastos em campanha favorável ao voto eletrônico. A deputada federal Carla Zambelli, PSL São Paulo, fez um requerimento nesta sexta-feira para que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, esclareça os gastos que serão utilizados na campanha publicitária em favor do voto impresso lançada hoje. Deputado, eu questiono. Tem dinheiro para fazer marketing em prol do voto eletrônico? Ele, inclusive, comprou recentemente urnas caríssimas, né? Saem mais caras do que comprar as impressorinhas. Mas não tem dinheiro para comprar impressora? Eu não consegui compreender essa matemática do Barroso. Se o senhor puder explicar. Nós inclusive identificamos um vídeo da própria Justiça Eleitoral, em que, de alguns anos atrás, da última vez que o Congresso aprovou o voto impresso. E nesse vídeo, o próprio ministro Barroso, junto com outros ministros do TSE, aparecem divulgando ao país um protótipo que eles haviam desenvolvido de voto de urna com voto impresso. Hoje mesmo, o presidente Bolsonaro me mandou uma notícia dizendo que o ITA havia desenvolvido urnas com impressão num custo muito barato. Nós já vamos entrar nessa pauta, inclusive, eu trouxe aqui para a gente conversar. Ótimo. Então, assim, é claro que nós estamos diante de uma posição política do ministro Luiz Roberto Barroso. Essa semana mesmo, eu conversava hoje com o nosso presidente, deputado Paulo Martins, e semana que vem, lá em Brasília, nós dois procuraremos o ministro para poder conversar, esclarecer algumas dúvidas que ele possa vir a ter sobre a PEC 135, de modo que a gente avance na discussão daquilo que eu disse no começo, uma pauta suprapartidária de interesse do nosso país e da democracia brasileira. É isso que nós queremos. Já que o senhor entrou no assunto do ITA, eu vou pedir para a produção subir a matéria da Gazeta do Povo, porque foi o seguinte, foram engenheiros do Paraná, do ITA, que apresentaram um modelo barato e auditável de certificação de voto. E o que ele faz? Já que eles não querem que seja impresso o voto e estão criando toda essa celeuma, a equipe de engenheiros, voluntariamente, inclusive eles querem aplicar todo esse sistema de forma voluntária, sem custo ao Estado, que são as urnas eletrônicas e auditáveis. Parece que não está tendo muito interesse nessa ação dos engenheiros, eles já apresentaram, quem desenvolveu isso foi a Associação Grita, que é uma entidade sem fins lucrativos que reúne toda uma equipe de engenheiro super preparado, inclusive um dos fundadores deste grupo, ele prestou serviço para a totalização de votos nas eleições no Paraná, nos anos 80 e 90, e agora não há mais desculpa. Então, deputado, já que não vai imprimir, então não vai gastar dinheiro com impressora. É auditável e é eletrônico. Como é que fica isso? Nós chamaremos os engenheiros que desenvolveram esse protótipo para poder levar até a comissão especial esse modelo que foi desenvolvido para nós analisarmos. Mas isso, na verdade, Camila, é aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né? A PEC 135 da BIA propõe um instrumento de auditagem dos votos. Existem outros instrumentos que podem funcionar, inclusive, concomitantemente. Um não exclui o outro. E a comissão vai se debruçar sobre todos esses instrumentos, sem sombra de dúvida. O importante é termos mecanismos, não é apenas um, mas termos mecanismos de auditagem dos votos,
de auditagem das urnas. Nós, eleitores, cada um de nós, precisamos saber e ter a confiança plena de que a nossa vontade, que a soberania popular de cada um de nós, ela é respeitada através do nosso voto. Nós temos que ter a certeza de que, quando nós digitamos o número dos nossos candidatos na urna, aquilo efetivamente acontece, e que essa informação não se perde ao longo do processo de votação e de apuração dos votos. A soberania popular é o princípio basilar da democracia. Então, tudo que vier corroborar com isso, a Comissão Especial do Voto Auditável vai se debruçar e pode deliberar sobre isso. Deputado, nas eleições de 2014, nós tivemos uma paralisação da contagem e quando retornou, não sei se o pessoal recorda aqui, retornou com a Dilma eleita, né? Parece que ia ser o Aécio, mas estranhamente, nos 45 do segundo tempo, a Dilma foi eleita. Já em 2020, nós enfrentamos a mesma paralisação e o Janino, considerado o pai da urna eletrônica, foi mandado embora do TSE por conta dessa paralisação. Mas essa ação do TSE veio após a exigência da sociedade com um voto impresso. Há alguma relação com essa mudança de postura da sociedade com a demissão do Janino? Ele sabia demais ou ele sabia de menos? O que aconteceu? Olha, vou abordar a sua pergunta por partes. A primeira parte sobre essa primeira questão envolvendo a eleição da Dilma versus Aécio. Essa semana eu falei 2 ou 3 vezes com o deputado Aécio, que é membro titular da Comissão Especial do Voto Impresso. E eu quero aqui lembrar a todos que, após o resultado da eleição da Dilma versus Aécio, em que a Dilma teve a sua vitória, se ganhou mesmo ou não, a gente não sabe, né? Mas teve a sua vitória proclamada. A gente vai se lembrar que o PSDB entrou, foi o primeiro partido, inclusive, que questionou o Tribunal Superior Eleitoral sobre a possibilidade de auditagem dos votos. E o que a ação que o PSDB fez, salvo engano, o advogado era o José Alckmin, não é o candidato, né? São parentes, são outros, são pessoas distintas, mas o que aquela ação, no final das contas, concluiu? Concluiu que o sistema brasileiro é inauditável. Está lá, registrado no Tribunal Superior Eleitoral, no Supremo Tribunal Federal, essa ação que, à época, quem ingressou foi o candidato Aécio Neves, nosso colega deputado federal, através do seu partido PSDB. Né? Então, nós partiremos daí também na comissão especial. Existe já uma manifestação oficial dizendo que nós não podemos falar que houve fraude ou que não houve fraude, justamente porque não há a possibilidade de auditagem dos votos. O fato é que gerou uma confusão e gerou uma dúvida muito grande na cabeça da população esse episódio da eleição da Dilma versus o Aécio. Eu me lembro, para você ter ideia, exatamente aonde eu estava naquele momento. Eu me lembro da minha reação quando saiu o resultado de que Dilma teria sido eleita, e eu me lembro que foi um espanto geral, não só meu, não só das pessoas que estavam comigo, mas do Brasil inteiro. É motivo pelo qual, inclusive, o PSDB ingressou com essa medida judicial no Tribunal Superior Eleitoral da época e no STF à época. Então, certamente, o deputado Aécio, nas conversas que tive com ele, semana que vem tem uma outra conversa com ele, está muito empolgado com a Comissão Especial do Voto Impresso e vai poder compartilhar conosco essa experiência desse processo que ele ingressou à época no TSE. A outra parte da sua pergunta eu esqueci, porque eu falei demais essa primeira parte. Qual que era?
Por que que ele foi mandado embora, afinal? Porque já teve a Verdade. paralisação de 2014, a paralisação de Esse é 2020, qual é a diferença? esse é um ponto muito importante e tenho a impressão que crucial, que a comissão tem que entender o que aconteceu nas eleições municipais de agora. Porque, veja, o Código Eleitoral brasileiro atual, no texto que é hoje, ele diz que a apuração dos votos se dá pelos tribunais regionais eleitorais. Ou seja, cada estado faz a sua apuração, termina a sua apuração, manda o resultado para o Tribunal Superior Eleitoral, que compete exclusivamente somar, né, os resultados obtidos pelos tribunais regionais eleitorais. Basicamente, numa linguagem muito popular, é isso que o Código Eleitoral diz, né? Ou seja, a apuração fica a cargo dos tribunais regionais eleitorais. Houve uma mudança nessas eleições municipais. Houve um desrespeito, ao que tudo indica, a esse artigo do Código Eleitoral brasileiro, porque a apuração dos votos, eu digo aqui com base naquilo que foi divulgado na imprensa. Quando nós formos ouvir os técnicos e os ministros do TSE, eles vão poder explicar isso para nós de uma maneira mais certeira. Mas o que foi divulgado para a imprensa é que nessas eleições municipais, a apuração dos votos se deu exclusivamente no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral, através do tal do supercomputador, que foi adquirido pela nossa Corte Eleitoral, e foi o supercomputador que deu problema, fazendo com que atrasasse a apuração e a divulgação do resultado das eleições municipais, e foi com base nisso que 15 dias atrás a OEA soltou esse documento dizendo que nós não podemos continuar tendo um sistema eleitoral no nosso país que não é auditável. E pelo que a própria imprensa divulgou, foi essa carta da OEA o motivo pelo qual o ministro Luiz Roberto Barroso demitiu o responsável pelo tal do supercomputador e da apuração do TSE, tão logo a OEA divulgou essa carta, esse documento. Então, nós precisaremos necessariamente discutir também isso. Porque, veja, se uma única pessoa, um único ente, faz a apuração, faz o escrutínio, existe mais chances. Eu não estou questionando ninguém, não estou colocando, assim, para que fique claro, né, para que ninguém me interprete errado, eu não estou colocando em dúvida nem colocando em xeque absolutamente nada. Estou falando de probabilidade, estou falando de estatística. Né? Então, quando a apuração, quando o escrutínio é feita por uma única pessoa ou por uma única entidade, é bem mais fácil de ser fraudada do que quando a apuração e escrutínio é feita por 24 entes federados, né? Por cada tribunal regional eleitoral fazer uma única, fazer a sua própria apuração. Então, isso tudo vai ser debatido pela comissão especial. Comissão especial, como eu disse, nós iremos discutir instrumentos de fortalecimento da democracia brasileira, instrumentos de salvaguarda da soberania popular. Isso vai desde o momento da compra das urnas, da compra dos softwares, passa posteriormente ao momento do voto propriamente dito, ou seja, o momento em que cada um de nós depositamos na urna o nosso voto, digitamos lá. Depois, no momento em que isso que nós digitamos fica armazenado dentro da urna. Depois, como isso será transmitido e para quem será transmitido para realizar a apuração e o escrutínio. Depois, como se dará, como se fará a divulgação do resultado das eleições. Mais ainda, depois disso, o que pode ser feito para aquelas pessoas que não concordam com o resultado. Não é não concordar, é ter provas de que pode ter havido fraude. Então, tudo isso faz parte do objeto da comissão especial, que é a salvaguarda da soberania popular. Então, eu estou fazendo um plano de trabalho, devo finalizar ele esse final de semana. Devo não, né? Obrigatoriamente finalizarei ele esse final de semana, porque eu quero levar para a comissão especial votar já na segunda-feira.
E eu tenho dividido, soltando aqui em primeira mão, eu quero dividir os temas, as audiências públicas que a comissão especial tem que fazer, justamente com qual metodologia? A metodologia exata de como funciona o momento do voto. Nós estamos falando de voto, nós estamos falando de democracia. Então, eu quero fazer uma audiência pública sobre a compra das urnas eletrônicas e dos softwares, uma audiência pública sobre o momento do voto, se existe. Lembra daqueles vídeos que nós vemos da pessoa digitar um número e aparecer outra? Nós temos que entender o que é aquilo, se de fato aquilo é possível. Então, o momento do voto. Qual a brecha que o momento do voto pode ter e que nós podemos fazer para evitar fraude naquele momento específico do voto? Depois, no momento da armazenagem do voto, quais as brechas que isso tem? Qual os instrumentos que nós dispomos para que a armazenagem daquilo que nós digitamos seja de fato segura? Depois da armazenagem, a transmissão desses dados para quem vai fazer a apuração, ou quem vai fazer a apuração, quais as brechas que isso tem, qual a maneira que nós temos de fazer isso da maneira mais segura. Então, estou fazendo todas essas divisões, passando pelo momento do início ao fim da eleição, para que a gente consiga ter uma visão geral do processo eleitoral, do voto, e as brechas que cada um desses momentos nos mostram e que são passíveis de fraude, e aquilo que nós, como parlamento, podemos fazer para evitar fraudes em cada um desses momentos, e aí sim fazer um grande projeto, um grande texto, que de fato respeite a soberania popular, fazendo com que as pessoas, todos nós, cidadãos brasileiros, que pagamos muito imposto, que temos amor pelo nosso país, que queremos o melhor para o nosso país, para a gente não tenha a menor dúvida do nosso sistema eleitoral. Deputado, o Valdir Greco disse o seguinte: seu Felipe Barros, o futuro da democracia está em suas mãos. Toda a sabedoria divina esteja em sua relatoria. E a Jussara também. Ela disse o seguinte: deputado Felipe Barros, que Deus oriente seus pensamentos, palavras e atitudes. O Brasil precisa muito da sua força e sabedoria. Amém, amém. Aliás, disse isso logo que fui escolhido como relator desse importante projeto. Tenho a convicção, Camila, que é o principal projeto do nosso país de todos esses últimos anos. A reforma da Previdência é importante, foi importante, sem sombra de dúvidas. Nós precisávamos conter a sangria que era os gastos públicos. A reforma tributária é importante, não tem a menor dúvida disso. A reforma administrativa também, sem sombra de dúvida. Mas existe uma premissa para todas elas, que é a democracia brasileira, que são os representantes eleitos pelo povo, deputados, senadores, presidente da República. Então, a premissa disso é a PEC 135. Então, sem sombra de dúvidas, eu tenho assim, consciência da importância desse projeto, tenho consciência que nós estamos debatendo, como disse aqui várias vezes, não canso de repetir, nós estamos debatendo o futuro da democracia brasileira, e que Deus nos guie, nos guarde aí nesse trabalho, nessa jornada. Deputado, o J. Carlos Matos, ele deu uma ideia interessante e eu gostaria realmente que o senhor considerasse ela, que os senhores precisam chamar para comparecer à CCJ para explicar qual o motivo da saúde dele, da saída dele do STE, no caso ele está falando do Janino. Os senhores pretendem chamar ele? Eu acho que é inevitável que ele participe dos trabalhos da comissão especial. Ele que estava à frente do Tribunal Superior Eleitoral na última eleição municipal, eleição essa que teve essa grande falha no momento da apuração. Agora, portanto, acho que é inevitável. Agora, o que eu tenho dito, Camila, é que nós não podemos confundir a comissão especial do voto auditável, que é essa que nós estamos debatendo, de uma possível eventual CPI para a investigação de possíveis fraudes. O que eu quero dizer com isso? É que o objeto da comissão especial é pensar no Brasil daqui para frente. A CPI é para investigar fatos passados. A comissão especial é para pensar daqui para frente. O que eu quero dizer com isso é que nós temos que focar
os nossos esforços na construção de um texto que garanta a auditabilidade dos votos já para as eleições de 2022. Agora, dentro desse contexto, é inevitável que a gente escute o cidadão que foi demitido do Tribunal Superior Eleitoral, não com o fim de investigar possíveis fraudes do passado, não com esse objetivo, mas de entender possíveis falhas que possam ter ocorrido, para que dentro do texto da comissão especial a gente consiga prever, melhorar o texto para evitar possíveis falhas no futuro. Deputado, então, em suma, o que nós podemos esperar desta comissão? Lógico que o senhor não pode prometer, não, vamos aprovar sim o voto impresso. Eu sei disso, que o senhor não pode andar nessa linha tênue para prometer e acabar não sendo cumprido e aí decepcionar toda a população. Mas no palpável, o que dá para esperar? Olha, eu disse no meu discurso, no meu primeiro discurso como relator, que podem esperar de mim, em primeiro lugar, conversaremos com todas as pessoas que queiram participar desse assunto, com todas as instituições, com todos os poderes constituídos, com todos os partidos políticos, deputados e senadores, aqueles que tenham dúvida, aqueles que tenham crítica, conversaremos com a população, faremos audiência pública nos estados, vamos ouvir o povo brasileiro. Porque se estamos falando de democracia, se estamos falando de sufrágio universal, se estamos falando de voto, temos que ouvir o povo brasileiro, né? Então, nós ouviremos todas as pessoas, daqueles que são contra, daqueles que são favoráveis, daqueles que têm dúvida e aqueles que já têm certeza daquilo que pretendem. Nós escutaremos todos a fim de construir um texto que seja de consenso. Nós não podemos partidarizar esse assunto. Veja só, na primeira sessão da Comissão do Voto Impresso, o deputado Camilo Capiberibe, que, salvo engano, posso estar equivocado, mas salvo engano é do PSB, de bola, de esquerda, a mãe do deputado Camilo, que já foi deputada, também do espectro político da esquerda, sempre foi uma grande defensora do voto impresso. Como disse, o senador aqui do Paraná, ex-senador Roberto Requião, da esquerda, um eterno defensor do voto impresso, fez um vídeo, inclusive, essa semana, Camila, dizendo, vocês viram, né? Mas para quem não viu, o Roberto Requião dizia que a esquerda estava errada, a esquerda estava se equivocando, aquela esquerda que é contra o voto impresso. Não é porque o Bolsonaro defende uma coisa que a esquerda tem que criticar. Ele até fez uma brincadeira, né? Se o Bolsonaro fala que é para usar cueca, todo mundo vai sair sem cueca da rua, né, de casa. Então é isso. É uma pauta que é suprapartidária. Por isso que escutaremos a todos, inclusive os nossos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, que possuem uma função importante. São ministros da Corte Eleitoral do nosso país. Portanto, nós escutaremos cada um deles, tentaremos tirar as dúvidas de cada um deles, aceitaremos sugestões de aprimoramento de texto de cada um deles e construiremos um texto que é de consenso para que não haja problema em sua tramitação ou, então, questionamento judicial. Esse é o nosso objetivo. Por isso que eu quero e tenho focado nessa construção de um texto que seja de consenso, para evitar, sabe o que, Camila? Que se nós aprovamos um texto qualquer, sem que haja um mínimo consenso entre os partidos políticos, entre os deputados e senadores, primeiro que um texto que não há consenso é difícil de andar, ou pelo menos demora mais. Aí vai para o Senado, demora mais. Daí algum partido não gosta, não concorda, judicializa. Daí vai para o Supremo Tribunal Federal, a gente não sabe o que pode acontecer. Então, construiremos um texto que seja de consenso. É difícil falar em consenso quando envolve muitas pessoas, né? Tantos partidos políticos que pensam diferentes, tantas pessoas. Mas um texto que seja minimamente consensuado, eu tenho certeza que a gente vai conseguir construir, justamente porque é uma pauta suprapartidária. Semana que vem eu vou tomar um café com o deputado Arlindo Chinaglia do PT. Vou tomar um café com ele. Quero entender qual é a posição do Partido dos Trabalhadores, quero entender
porque o próprio deputado Arlindo disse que o PT não tem posição sobre o voto auditável. Não tem nem posição nem para sim nem para não. Então, vou conversar como relator com a bancada do PT, vou conversar com a bancada do PSDB, vou conversar com todos os partidos políticos para entender os pontos colocados por cada um deles e fazer com que a tramitação da PEC, seja de uma maneira muito tranquila, muito pacífica, sem judicialização posterior, de modo que o voto auditável seja uma realidade na eleição de 2022. Deputado, uma das falhas que a gente vê no governo e muitas pessoas cobram é a questão da comunicação. Parece que o setor de comunicação não corresponde às necessidades da sociedade, deixando aí um vácuo para que a grande mídia se aposse da narrativa. Na questão do voto impresso, como será a comunicação com a sociedade para combater essa quantidade de mentiras que estão inventando? Inclusive, o deputado Marcelo Freixo falou que voto impresso beneficia miliciano. E até agora eu não entendi se a maconha estava estragada ou se o pó estava misturado, para ele chegar a uma conclusão dessa. Não sei de onde ele tirou isso. Mas, segundo ele, beneficia miliciano e isso foi amplamente propagado. O que não chega a... O fato da verdade não tem a mesma amplitude, não tem o mesmo alcance. Como é que vocês pretendem, na questão da SECOM da Câmara, a trabalhar essa questão que é bem frágil? Como a comissão foi instalada ontem, na semana que vem eu vou ficar a semana toda em Brasília, junto com o presidente da comissão, o Paulo, e a gente vai conversar com a SECOM da Câmara, conversar com a SECOM do Palácio do Planalto. Vamos fazer uma série de conversas com todas as pessoas para que essa comunicação seja de fato eficaz. Como você disse, Camila, nós sabemos disso, a comunicação em qualquer aspecto, ela é fundamental, fundamental. Então é preciso desmistificar vários pontos que estão sendo colocados de maneira falaciosa, é preciso esclarecer a população daquilo que está sendo debatido. Eu, como relator, tenho aceitado, e é meu dever regimental, inclusive, falar com cada um dos veículos de comunicação, falar com os partidos políticos, esclarecer, de modo que todo mundo saiba, o Brasil inteiro saiba aquilo que está sendo debatido na comissão especial da PEC 135. Como seria ou como será o voto em caso de aprovação da PEC? Quais as alternativas que nós temos? Então, a comunicação, sem sombra de dúvidas, é eficaz. E os nossos veículos de comunicação independente, como o Jornal da Cidade Online, tem um papel fundamental dentro disso. Porque nós sabemos que hoje a audiência, por exemplo, do Jornal da Cidade Online é maior do que de muitos programas da Rede Globo. Então, sempre que precisar, estarei aqui junto com você, Camila. Primeiro, porque é sempre uma honra estar com vocês aqui, e porque vocês, de fato, levam informação verdadeira ao povo. Deputado, eu gostaria que o senhor comentasse isso aqui, se a produção puder colocar na tela, por gentileza. TSE lança campanha e número de dislikes revela o que os brasileiros pensam nas urnas eletrônicas. Eu gostaria que o senhor comentasse os 733 likes e 16 mil dislikes no vídeo do Barroso. Isso, no final das contas, demonstra que as pessoas, os eleitores, o povo brasileiro, no final das contas, querem a auditabilidade do voto, através do voto impresso auditável. Essa é a maior prova de que o povo brasileiro quer isso. Veja, essa semana em Alagoas, quando o presidente Bolsonaro foi àquele estado, junto com o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, no momento em que o Arthur Lira, presidente da Câmara, se dirige ao palanque para iniciar o seu discurso, o povo começa a entoar voto impresso, voto impresso. E aí o Lira, então, comunica a todos que foi instalada a comissão de voto impresso e é efusivamente aplaudido. Então,
De norte a sul, de leste a oeste, de direita a esquerda, o povo brasileiro quer a auditabilidade do voto, que é o voto impresso auditável. Tem exceções? Claro que tem. Nada. Sempre tem aquelas pessoas que são contra, não faz parte da democracia. Agora, talvez seja a pauta que mais haja consenso no nosso país nos últimos anos. Veja, prestem atenção no que eu estou falando. Eu não me recordo de ter havido uma outra pauta dessa envergadura, né, dessa importância, como o voto auditável, uma pauta que seja também de consenso, como nós estamos vendo que é o caminho que acontecerá, que chegaremos num consenso entre vários partidos, de vários espectros políticos e de todas as regiões do nosso país. Então é uma realidade. É o povo brasileiro, o eleitor brasileiro, em sua maciça maioria, quer o voto auditável. Deputado Sérgio Cardoso pediu para perguntar o seguinte: Camila, por favor, pergunte ao deputado se o projeto contemplaria, além de auditoria, uma fiscalização durante a contagem e divulgação do resultado. Isso é de suma importância. O projeto original, do jeito que está posto hoje, não contempla. Mas isso não significa que a comissão especial não pode se debruçar sobre esse assunto e incluir isso dentro do próprio texto. Isso faz parte das prerrogativas do relator, inclusive. Acho que, inevitavelmente, nós temos que se debruçar sobre o assunto do escrutínio, que é o momento da apuração do voto. Digo isso porque o escrutínio... Veja, o voto ele tem que ser secreto. Isso é constitucional, é pacífico, é claro que o voto tem que ser secreto. Ninguém vai questionar o voto ser secreto. Mas o escrutínio tem que ser público. A apuração tem que ser pública. Nós não podemos confundir esses dois momentos distintos. O voto tem que ser secreto. E nós temos que garantir instrumentos para que ele continue sendo secreto. O escrutínio, contudo, tem que ser público. E nós temos que garantir instrumentos para que ele seja público. Seja filmado ao vivo, transmitido para o Brasil todo, seja através de uma comissão representativa com cada um dos partidos políticos, não sei. Mas nós, comissão especial, temos que deliberar, discutir e encontrar o melhor caminho para que o escrutínio seja público. Né? Então, é por isso que lá atrás, quando eu estava falando de que maneira que eu tenho organizado o plano de trabalho da comissão que eu vou apresentar na segunda-feira, eu optei por justamente separar fase por fase, desde o momento em que o TSE começa a adquirir as urnas e os softwares, até o momento posterior à divulgação do voto. Que cada um dessas fases do sistema eleitoral, nós precisamos identificar quais as brechas, aquilo que pode ser feito para evitar as brechas, e um dos pontos é a apuração, o escrutínio. Então, sem sombra de dúvidas, hoje é secreta, tem que ser pública.